Oi, aqui é a Jéssica e para aproveitar o mês temático que é março, resolvi trazer para vocês hoje mais um vídeo para o quadro Feito por Mulher. Para quem não sabe do que eu tô falando, eu criei esse quadro no ano passado para dar mais visibilidade a escritoras, a autoras mulheres, porque a gente sabe da discrepância que existe na venda de obras entre homens e mulheres. Obras produzidas por homens são muito mais consumidas, muito mais vendidas, e obras feitas por mulheres nem tanto assim. Eu já falei melhor sobre isso aqui no canal e eu vou deixar o vídeo linkado aqui para vocês darem uma conferida sobre a importância do movimento Leia Mulheres, e pensando nisso, então eu criei esse quadro Feito por Mulher, que serve para quê? Serve então para dar mais visibilidade para essas autoras. O primeiro vídeo que eu lancei nesse formato veio no ano passado e eu falei sobre dois livros da Carol Ben-Simon, uma escritora brasileira contemporânea gaúcha, que eu gosto demais, é uma das minhas preferidas, e eu também vou deixar esse vídeo linkado aqui, porque caso vocês ainda não tenham visto, podem dar uma conferidinha ali. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque a Carol realmente é uma escritora que vale a pena conhecer. E o que eu apresento nesse quadro Feito por Mulher? Uma autora minha favorita, falando de duas obras dela ou mais, se for o caso, e também apresento uma das características que eu mais gosto na escrita dessa autora. Qual a autora dessa vez? Eu escolhi então a Ferrante, que é uma das minhas escritoras preferidas, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, e tem dois livros dela sobre os quais eu ainda não falei aqui, foram leituras recentes, uma do ano passado e outra do comecinho desse ano, e então resolvi unir essas duas leituras para fomentar esse quadro, para trazer mais informação para vocês sobre essa escritora e o porquê que ela me encanta tanto. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, deixe um joinha e compartilhe esse vídeo com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Pra gente começar então a falar sobre esses livros, primeiro eu preciso dar algumas justificativas pra vocês. Por que eu escolhi Helena Ferrante para esse episódio do Feito por Mulher? Especialmente pelo seu estilo diferenciado de literatura. Eu acho que a Helena Ferrante consegue fazer algo que ninguém mais consegue fazer, inclusive entre as próprias autoras favoritas, outras que eu tenho por aqui, que eu ainda vou indicar pra vocês. Acho que ela se destaca num outro nível, porque ela faz um estilo narrativo e também uma construção de personagens e uma escolha temática que não são todas as pessoas que fazem, ou melhor, que quase nunca aparece na literatura. Daí a minha escolha por dois livros dela. Quais obras eu escolhi então para falar com vocês hoje? As duas leituras mais recentes que eu fiz da autora. Eu já li toda a série napolitana, eu gosto muito dela, foi uma série que eu acompanhei enquanto lançavam, uma coisa inédita para mim, nunca fui uma leitora nesse nível de acompanhar os livros e ficar ansiosa esperando os próximos saírem, e a Helena Ferrante fez isso por mim. Então quando eu li essas obras, eu ainda nem tinha canal, foi antes de 2017. Por isso eu acabei nunca comentando sobre a série napolitana num vídeo específico aqui, embora eu já tenha indicado algumas vezes. E hoje então eu vou falar das minhas leituras mais recentes, uma que eu fiz no ano passado e que eu amei absurdamente, que foi Um Amor Incômodo, e a outra eu fiz no início de 2020 mesmo, A Filha Perdida, livro que eu li em janeiro desse ano. Depois que eu concluí a série napolitana, eu resolvi começar a ler a Helena Ferrante por ordem cronológica das publicações que ela fez, não a ordem das coisas que foram publicadas aqui no Brasil, mas na ordem que ela escreveu, para poder acompanhar a evolução da escrita dela. Eu já tenho quase todos os livros da Ferrante, pelo menos todos os publicados até esse momento, em 2020, em março, e dos romances, então eu comecei a ler por Um Amor Incômodo e depois peguei A Filha Perdida, e o meu próximo vai ser Dias de Abandono. Qual a característica então da Ferrante que eu tanto gosto? Por que ela me chama tanta atenção? Na verdade são vários os fatores. O primeiro deles é a honestidade dos sentimentos. A honestidade com que ela apresenta os sentimentos que não necessariamente são sentimentos bonitos. E especialmente os sentimentos que se relacionam com o ser mulher e com todas as complicações que isso implica. Eu acho que a Helena Ferrante faz um trabalho brilhante nesse sentido. Eu nunca me senti tão exposta, tão representada em algumas coisas como na literatura dela, e são coisas que a gente não gosta de ver. São lados do ser humano que a gente pretende sempre esconder, porque não é algo que seja bonito de expor. Então a Helena Ferrante pega todas essas coisas mais complexas, mais mesquinhas e ao mesmo tempo tão humanas e traz tudo pra mesa, coloca tudo aí pro leitor, não esconde nada, não poupa ninguém, e essa é uma das coisas que faz com que eu seja apaixonada pela literatura dela.
A outra característica são as relações humanas nuas e cruas. Ela não enfeita nenhuma relação, especialmente a relação de maternidade, a relação entre mães e filhas, mulheres pensando na forma como elas foram criadas, mulheres pensando na forma como criam as suas filhas e percebendo todas as nuances que esse relacionamento implica, percebendo que nem sempre as coisas são como um comercial de família perfeita, e eu gosto muito disso. Acho que isso traz uma realidade imensa pro texto, traz uma verossimilhança e, de novo, não é uma coisa que a gente ache legal, que a gente ache bonito de ver, mas ao mesmo tempo a gente reconhece a verdade ali naquele fundo, sabe? Então isso me encanta bastante. Ela não tem muito disfarce nessas relações humanas que não são fáceis, que são, pelo contrário, muito complexas, por vezes catastróficas, e é isso que faz com que eu ame a Ferrante também. E por fim, uma outra característica que eu gosto bastante na escrita dela é a construção dos personagens. Não existem personagens planos no que diz respeito à produção literária da Helena Ferrante. Ela sempre faz personagens super redondos, complexos, contraditórios, o que eu acho sempre muito instigante de ler. São personagens que têm virtudes e que têm defeitos e que tomam atitudes duvidosas e que erram muito, se mostram vulneráveis. Eu gosto muito disso, acho que ela explora muito bem todas as características de cada personagem que ela constrói, fazendo com que a gente se apaixone por alguns, que a gente deteste outros, que a gente se reconheça em outros que a gente nunca ia imaginar se reconhecer. Acho que ela é magistral nisso. E além de todas essas características estruturais e de intenção de escrita, tem também alguns temas que são muito comuns na obra da Ferrante, que aparecem em quase todos os livros, especialmente na série napolitana, mas também nos livros avulsos dela. Aparece Nápoles na ambientação, aparece o dialeto napolitano e todo o ódio e o amor, uma relação intensa que ela tem com esse dialeto. Eu digo ela, né, como autora, mas no caso nos livros aparece por seus personagens. Muita violência, os homens sendo violentos com as mulheres, mulheres infelizes no casamento, a relação da maternidade que tá sempre aí, parece que é a principal questão da Ferrante, a questão da profissão da mulher, enfim, gente, ela é uma pessoa que volta o seu olhar para a posição das mulheres em sociedade, o que é algo que não se costuma ter na literatura como um todo, especialmente quando a gente se dá conta que a literatura mais vendida, mais consumida no mundo é ainda a literatura branca feita por homens heterossexuais. Então, quando tem uma pessoa que tira o foco dos homens e passa o foco para as mulheres e faz isso de uma forma tão sincera, tão honesta, é no mínimo digno da gente ficar encantado. Dito isso, acho que a gente pode passar um pouquinho para a análise das obras. Vou falar primeiro sobre Um Amor Incômodo, que foi a leitura mais antiga nesse caso, foi no ano passado. Eu não consegui fazer uma resenha naquela época porque eu estava muito apaixonada pela obra e eu vi algumas resenhas excelentes aqui no YouTube, as quais eu recomendo e vou deixar aqui embaixo no box da descrição, especialmente a resenha da Aline Aimé. Esse livro aqui é o primeiro que a Ferrante lança, assim, oficialmente, e ele tem um estilo um pouco diferente dos outros. Parece que ela ainda estava tateando a escrita que ela ia adquirir ao longo do tempo, parece que ela estava investigando até onde ela podia ir, mas, gente, é um livro de estreia, vamos dizer assim, que eu acho impecável. A gente tem aqui um pouquinho de linguagem diferente da linguagem que a Ferrante usa na série napolitana, por exemplo, mas eu acho ela mais polida, eu acho mais elegante em certo sentido, embora eu adore os novelões, né, e não esteja fazendo aqui uma comparação de nível, eu acho os dois estilos muito bons. E aqui, então, a gente vê que ela ainda tá numa coisa mais clássica aqui na hora de narrar, mas nada que eu ache comprometedor, nem que vá atrapalhar a experiência de leitura de alguém. Eu acho sempre a escrita dela super fluida. O que a gente tem nesse romance? Délia, que é a nossa narradora, quando descobre que a sua mãe apareceu morta numa praia perto de onde ela mora, ela se vê confrontada ali com um passado do qual ela tenta sempre fugir. A mãe dela aparece morta, ela vai então investigar como isso aconteceu. Ela morava numa cidade diferente da mãe, então a mãe ia frequentemente visitá-la e elas tinham uma relação muito complicada, porque a Délia sempre idealizou muito aquela mãe durante a infância e quando cresceu ela já não sabia mais diferenciar o que era ela mesma do que era a própria mãe. E ela passa então a ter uma luta constante por se diferenciar da mãe, por se separar da mãe, por se separar do passado que elas compartilharam e das características que elas têm em comum. E é a partir dessa morte que ela se volta para esse passado com a mãe, que ela volta a pensar na infância que foi repleta de violência, e essas lembranças, elas às vezes são
reais e às vezes são imaginárias. Então tem todo um jogo de memória também aqui que é muito interessante. A Adélia traz uma narrativa fragmentada, uma narrativa psicológica. Isso aqui é quase um thriller psicológico porque ela realmente mergulha nessa volta ao passado. Então a gente vai conhecendo aos poucos algumas coisas que aconteceram nesse passado, um pouco do crescimento da Adélia, o que ela percebia do mundo adulto ao seu redor, o que ela percebia das relações desses adultos, de como o pai tratava a própria mãe e de como ela precisava, sentia que precisava daquela mãe, enfim, até que ela vai chegando, né, nesse repassar da vida, vai chegando ao tempo atual. Nisso ela tá tendo que lidar com o próprio enterro da mãe, com os trâmites burocráticos, com muita coisa para resolver e as pessoas conversando com ela, tentando consolá-la, né, e ela só com a cabeça ali em tudo o que aconteceu e por que aconteceu assim. Ela vai investigar a morte dessa mãe, ela vai revistar algumas pessoas e tudo isso feito de forma entrecortada. Não tem nada linear aqui e esse é um dos estilos que eu mais gosto da narrativa porque a gente é obrigado a se esforçar. Não tem respostas fáceis aqui, a gente vai se jogando mesmo no fluxo de pensamento dessa personagem. E ao mesmo tempo que ela investiga a morte da mãe, ela tenta também investigar quem era essa mãe. E ao passo em que ela faz isso, ela também tenta entender quem ela é. Ela vive nessa inconstância entre saber quem era a mãe, entre se diferenciar dessa mãe, entre adquirir o próprio espaço. Então isso é muito também de uma questão identitária aqui, que eu gosto demais. E para que vocês possam ter uma ideia de como é a narrativa dela e da forma como ela aborda essa maternidade, essa tentativa de romper com o cordão umbilical que a liga à própria mãe, eu vou ler um trecho só, ele é um pouquinho longo, mas eu acho que é o mais significativo desse livro para dar essa ideia a vocês e deixar com vontade de ler. Agora que estava morta, alguém havia raspado seus cabelos e deformado seu rosto para adaptá-lo ao meu corpo. Aquilo acontecia depois de eu ter desejado eliminar durante anos, por ódio, por medo, todas as minhas raízes vindas dela, até as mais profundas. Seus gestos, suas entonações, a maneira de pegar um copo ou de beber de uma xícara, o jeito de vestir uma saia como se fosse um vestido, a ordem dos objetos na cozinha, nas gavetas, o modo de lavar as partes íntimas, os gostos alimentares, as repulsas, os entusiasmos e, enfim, o idioma, a cidade, os ritmos da respiração. Tudo refeito para que eu pudesse me tornar eu mesma e me desligar dela. Por outro lado, eu não quis ou não consegui enraizar ninguém em mim. Mais algum tempo e perderei até a possibilidade de ter filhos. Nenhum ser humano jamais se desligaria de mim com a mesma angústia com que me desliguei da minha mãe apenas porque nunca consegui me apegar a ela definitivamente. Não haveria nenhum mais ou nenhum menos entre mim e outro ser feito de mim. Eu permaneceria sendo eu até o final, infeliz, insatisfeita com aquilo que arrastara furtivamente para fora do corpo de Amália. Pouco, demasiadamente pouco, o butim que eu conseguira tomar, arrancando-o do seu sangue, do seu ventre, do seu fôlego para esconder no meu corpo, na matéria caprichosa do meu cérebro. Insuficiente. Que maquiagem ingênua e descuidada tinha sido essa tentativa de definir o eu, como essa fuga forçada de um corpo de mulher. Embora eu tivesse levado comigo menos do que nada, eu não era nenhum eu. Estava confusa. Não sabia se o que eu estava descobrindo e contando para mim mesma, agora que ela não existia mais e não podia retrucar, me causava mais horror ou prazer. Essa é a Ferrante que eu tanto gosto, com essa honestidade com que ela trata esse tipo de relação, que é uma relação de amor, mas também é uma relação de dependência e de tentativa de independência, de tentativa de delimitar o próprio território, de delimitar a sua própria personalidade. E a gente sabe que existem muitas mães e muitas filhas com esse tipo de problema, em que uma compete com a outra, em que uma disputa com a outra, e eu acho que a Helena Ferrante faz isso de uma forma especial aqui. Esse foi um livro que eu li em 2 dias, eu devorei, ou melhor, eu fui devorada por ele. Acho que é um thriller psicológico fortíssimo. Além de todo esse drama aí familiar, existe essa coisa de descobrir ali por que ela morreu, então tem uma certa investigação, mas acho que não é o foco. O foco mesmo é esse mergulho nessa memória que às vezes trai a própria narradora, enquanto ela tenta descobrir o que aconteceu, por que chegou nesse lugar, nesse ponto, nesse tipo de relação. Então é um livro que eu recomendo fortemente, acho que vale muito a pena ler. Assim como vale a pena ler A Filha Perdida, outro romance que eu li super rapidinho, diferentemente de Um Amor Incômodo, onde a gente tinha a posição de uma filha que acaba de perder a sua mãe. Aqui, em A Filha Perdida, a gente tem a perspectiva de uma mãe que acaba de perder as filhas. Aqui, então, a gente tem a história da Leda, que tem 2 filhas já adultas e que acabam de se mudar para o Canadá para ir morar com o pai. E ela se vê, então, livre, leve e solta, sem essas filhas, e resolve começar a aproveitar a vida
vida de uma forma diferente, porque até então ela considera que só vivia em função das suas filhas, vivia para resolver os problemas das filhas dela, para estar ali pronta para qualquer coisa que elas precisassem. Agora não mais, agora as filhas já estão adultas, crescidas, fazem as suas próprias escolhas e ela pode então viver o que ela quiser e decide por isso passar as férias numa cidade no sul da Itália, no litoral. O que acontece é que quando ela chega nessa cidade e começa a frequentar a praia, ela observa uma família napolitana, sim, Nápoles de novo, eu disse pra vocês que sempre aparece, e aquela família muito barulhenta, muito grosseira, e a faz lembrar da sua própria família. Daí começa uma relação de quase obsessão por aquelas figuras que estão sempre ali, gritando, bebendo, conversando, brincando, especialmente por um núcleo dessa família, que é uma moça muito jovem, chamada Nina, e a sua pequena filha, tem uns 3 anos, 3, 4 anos, chamada Helena, que também tem uma boneca. Então ela se envolve para essas 3 figuras, que é quase como um ciclo ali da maternidade, a Nina, a Helena e a boneca, e fica fascinada porque aquela mãe jovem ali lhe faz lembrar dela mesma, quando jovem e inexperiente com as filhas pequenas. O plot todo é que ela começa então a tentar interagir com essas pessoas e a partir dessas conversas ela começa a perceber que a coisa não é bem como parece, e isso a faz reviver também muitas memórias e também algumas escolhas que ela fez e manteve em segredo, não contava pra ninguém. Tudo isso vem à tona, é um romance bastante emocionante também, não tem essa pegada de thriller psicológico, mas ele também tem uma narrativa entrecortada, então algumas cenas antecipadas lá, depois ele volta no tempo e vai narrando a partir do momento em que as filhas saem de casa e ela começa a se recompor, a retornar à vida dela de antes de ser mãe. O que me encantou então nesse romance foi essa ambivalência da relação da maternidade, essa coisa em que a mulher não sabe até que ponto ela é mulher, até que ponto ela é mãe, ao mesmo tempo que pensa muito sobre esse papel, sobre tudo o que ela tem que abrir mão, ou teve que abrir mão, ou escolheu abrir mão, para poder criar as filhas, e também, especialmente, dessa discrepância que existe entre mulheres com filhos e homens com filhos no que diz respeito à carreira. Aqui, nesse caso, é uma carreira acadêmica. Todas essas abnegações, todas essas coisas das quais ela abre mão, ela não esquece e ela pensa muito sobre isso. Gosto também dos personagens complexos que tem aqui, porque são, da mesma forma que no outro livro, bastante contraditórios. E aqui aparece algo que também tem, de certa forma, na série napolitana, que é essa disputa entre mães e filhas, entre uma mãe e as filhas. Parece que a mãe se sente ameaçada pela presença da filha de algum modo, pelo crescimento daquela filha, por ser parte dela e ao mesmo tempo uma versão melhorada dela. Isso é muito legal, porque não é algo que a gente discuta por aí, embora a gente saiba que acontece na vida real, que esse tipo de relacionamento materno pode ser bastante prejudicial, bastante tóxico nesse sentido. E eu reforço, não é agradável sempre ler sobre isso. Incomoda a gente, porque de um modo geral na sociedade existe a ideia de que mãe é um ser perfeito e que a relação com seus filhos são sempre lindas, com as melhores das intenções e sempre para proteger. O que acontece muitas vezes é que essas relações são problemáticas, não são fáceis e acarretam problemas psicológicos nos filhos. Enfim, não é algo que a gente fale sempre, e a Helena Ferrante faz um trabalho corajoso ao trazer à tona sempre em seus livros isso, e eu gosto muito de acompanhar essas histórias. Existem outros vários temas aqui nesse livro, mas eu não vou me estender tanto assim, porque é um romance curto afinal, e eu quero que vocês fiquem com gostinho para procurar ler. Mas eu vou ler um trecho apenas, que também é bastante ilustrativo de todo o conteúdo desse livro. Aqui ela estava falando sobre as filhas, sobre se pareciam mais com o pai ou com ela mesma, e ela diz: na verdade é apenas matéria viva, o enésimo pedaço aleatório de carne proveniente de longas cadeias de organismos. Engenharia. A natureza é engenharia, a cultura também, a ciência está logo atrás, só o caos não é engenheiro. E ao lado dela, necessidade furiosa de reprodução. Eu havia desejado Bianca. Um filho é desejado com uma opacidade animal reforçada pelas crenças populares. Ela chegara cedo, eu tinha 23 anos, e o pai dela e eu estávamos no meio de uma árdua luta para continuarmos a trabalhar na universidade. Ele conseguiu, eu não. O corpo de uma mulher faz 1000 coisas diferentes, dá duro, corre, estuda, fantasia, inventa, se esgota, e enquanto isso os seios crescem, os lábios do sexo incham, a carne pulsa com uma vida redonda que é sua, a sua vida, mas que empurra você para longe, não lhe dá atenção, embora habite sua barriga, alegre, pesada, desfrutada como um impulso veloz e todavia repulsiva, como um enxerto de um inseto venenoso em sua veia.
Sua vida quer se tornar a de outro. Bianca foi expulsa, se expulsou, mas era o que todos à nossa volta acreditavam, então nós também acreditamos. Não podia crescer sozinha, triste demais. Era necessário um irmão, uma irmã para lhe fazer companhia. Por isso, logo depois dela, programei, obediente, sim, exatamente como se diz, programei que crescesse no meu ventre Marta. Assim, aos 25 anos, qualquer outra brincadeira havia acabado para mim. O pai corria mundo afora, uma oportunidade atrás da outra. Não tinha nem o tempo de reparar o que fora copiado do seu corpo, como havia resultado a reprodução. Mal olhava as duas meninas, mas dizia com ternura verdadeira: são iguaizinhas a você. Esse, então, é o teor da narrativa da Filha Perdida. Eu gosto um pouquinho menos dele do que do Um Amor Incômodo, mas de qualquer forma são dois livros muito bons. Esse aqui acho que tem uma pegada menos psicológica do que o outro, mas ainda assim é um bom romance pra gente ler na praia, pra gente ler nas férias, pra gente ler quando tá querendo algum assunto relacionado à maternidade. Então fica a minha recomendação também desse romance, que é muito, muito potente. Essa, então, é a minha recomendação de hoje no Feito por Mulher. Temos dose dupla de Helena Ferrante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu gostei muito de fazer, é uma das minhas autoras preferidas e foi muito bom poder voltar a essas obras, folhear, ler alguns trechinhos e compilar tudo isso para trazer para vocês, para que mais gente leia Helena Ferrante e conheçam uma escritora que é talentosíssima e merece muito a nossa atenção. Eu vou ficando por aqui, comenta aqui embaixo se já leu alguma coisa da Helena Ferrante ou se já leu alguns desses livros, eu vou adorar saber. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.